Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo do nosso workshop, onde falaremos hoje sobre a certificação no MEC, no Ministério da Educação. Se você não acessou o vídeo anterior, acesse, está ao lado. Lá eu falo um pouco sobre a questão da certificação SEBAS na área de assistência social vinculada ao Ministério da Cidadania. E hoje eu falarei sobre a certificação vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação. É interessante a gente saber a certificação nos dois ministérios, porque muitas entidades atuam nas duas áreas, na área de assistência social e na área da educação. E a área da educação pode ser, das entidades sem fins lucrativos, pode ser creches ou na pré-escola, até faculdades, até entidades que cobram dos alunos. Os requisitos para ter imunidade só são bolsas de estudos. Muito embora as entidades, geralmente que trabalham com creche, os trabalhos são 100% gratuitos. Então é interessante falar dessa diferenciação, porque há alguns requisitos que são muito intrínsecos de entidades sem fins lucrativos que trabalham com creche, que geralmente trabalha com parceria com o poder público. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto. Então, o nosso primeiro assunto se refere à questão do cadastro no SISEBAS. O cadastro no SISEBAS, ele é um pré-requisito para a entidade poder conseguir a concessão ou renovação da certificação SEBAS no Ministério da Educação. É simples, vou colocar aqui ao lado o endereço do SISEBAS, a sua entidade é autodidático, lá a forma de inscrição, você vai lá, de cadastro, você clica lá na opção de falar que você não tem cadastro e você começa a preencher as informações. Ele é importante porque grande parte dos documentos principais da entidade são colocados lá. Você sobe, faz upload dos arquivos lá no SISEBAS. Ata de eleição, estatuto, relação dos dirigentes da instituição. Então, esses documentos são postos lá dentro do SISEBAS. Muito embora a documentação complementar você envia via correio para o SEBAS ou protocola presencial no SEBAS, no Ministério. Mas há essa necessidade como pré-requisito inscrição no SISEBAS. Não adianta você mandar documentação para o MEC sem esse cadastro. Eles vão diligenciar a entidade para que crie o cadastro. Se a entidade não criar o cadastro lá, o processo vai ser indeferido. Tá bom? Então, outras informações necessárias para que você saiba que sua entidade está apta a requerer o SEBAS. A primeira delas a sua entidade ela tem que estar cadastrada no censo da educação básica ou censo da educação superior. Isso é necessário. Eu vou lendo aqui e vou colocando ao lado também para facilitar para vocês fazerem as anotações e fazendo as anotações. Ter no mínimo 12 anos de funcionamento. Isso serve tanto para o MEC quanto para o Ministério da Cidadania ou Ministério da Saúde. Precisa a entidade ter no mínimo 12 meses de existência, de funcionamento. Tem que estar funcionando, não é só existência, tem que estar funcionando também. Tá bom? Porque a documentação apresentada sempre vai ser do ano anterior. E precisa ter um ano de funcionamento. E outra questão para você saber se você protocola seu pedido junto ao MEC é saber se a preponderância dos serviços da entidade é na área da educação. Porque se não for e ela atuar mais de uma área, vai ser nessa outra área de certificação, da saúde ou da assistência social. Muito embora o que acontece na prática é que às vezes as entidades quando tem duas áreas de atuação, é assistência social e educação, e geralmente lá no Ministério da Cidadania. E para saber qual é essa preponderância, pelo balanço social você vai saber. Lá na DRE você vai ver, demonstração do resultado do exercício, vai começar com o seu contador e vai ver que a preponderância do serviço é dada pela área que tem a maior despesa. Então a área que tiver a maior despesa é a preponderância do serviço. Se atua mais de uma área, a preponderância do serviço é onde você vai protocolar o seu pedido de concessão do SEBAS. Você não protocola em dois ministérios, só protocola em um. Porque se ele preponderar o serviço no MEC, você vai lá, protocola no MEC. A parte que é da assistência social que você vai estar também juntando nesse processo, vai ser enviado automaticamente do MEC
para o Ministério da Cidadania, eles vão analisar e vão dar um parecer e devolver para o MEC. O MEC vai analisar a parte dele e vai dar o parecer final. E o parecer final tem que você atender os requisitos das duas áreas. Se não atender de uma das áreas, ele é indeferido, tem que atender das duas áreas. Ou da terceira área, se tivesse saúde também. Tem entidade que atua em 3 áreas, acontece. E aí, porque tem entidade que tem creche, tem, por exemplo, lar de idosos vinculado à entidade, ou a trabalha com criança e adolescente, e tem a parte de saúde também. Lembrando que não confunda, por exemplo, entidade quando atua mais de uma área, tenha algum ambulatório dentro da entidade para atender a idosos, por exemplo, achar que aquilo é saúde. Não é. Ali é só um meio para estar auxiliando os idosos. Isso eu falo porque tem entidade que trabalha na educação e assistência social e geralmente tem idoso ali no meio também daqueles atendidos. Mas é isso. Esses são os requisitos que eu tinha que falar sobre essa questão que você tem que analisar. Então vamos para a questão da documentação necessária. Quanto à documentação necessária, eu vou ler aqui para vocês a documentação necessária, para não esquecer de nenhum item, mas vou colocar sempre ao lado, descrito aqui de forma resumida, para facilitar suas anotações. Então, um dos documentos necessários é o comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o cadastro do CNPJ lá na Receita Federal. É um comprovante simples que você tira no próprio site da Receita, onde ele traz lá a razão social, o CNPJ da entidade, quando foi que foi instituída a entidade, o código CNAE lá para saber qual atividade que a entidade desenvolve, se ela está regular, se ela não está. Então é uma coisa simples, o contador sabe do que se trata. A cópia autenticada de eleição da instituição, esse é necessário, da eleição do presidente ou da presidente. O estatuto, que são os atos constitutivos da entidade, que é o estatuto social, ele precisa estar registrado em cartório, é o último. O que você vai subir no SICEBAS lá é a cópia mesmo, você manda original depois para o correio, para o Ministério, toda essa documentação que eu estou falando, mas no SICEBAS vai subir essa documentação que eu estou falando agora. O relatório de atividade de desempenho dos exercícios fiscal anterior ao requerimento. Então, o relatório de atividade é necessário. Lá nas questões que eu não vou responder questões no último vídeo, eu vou colocar essa questão do relatório, o que é necessário. O plano de atendimento. O plano de atendimento, ele nada mais é que como se fosse um plano de ação da entidade, porque ela vai mostrar um valor real, por exemplo, do ano anterior, nós estamos em 2020 agora. Se ela fosse apresentar agora, ela mostraria o plano de atendimento e o que ela gastou em 2019, mas ela tem que fazer uma projeção para os próximos 5 anos. Então essa projeção vai ser valores propostos, não precisa ser valores reais, mas é valores propostos para que gasto com aquela quantidade de alunos, de bolsas, e com a questão de quantos alunos terá durante esse período. É uma previsão, ela pode não bater depois, não tem problema, mas você faz essa projeção para os 5 anos seguintes, além do ano anterior. Mas existe um modelo, tudo certinho, para fazer essa questão do plano de atendimento. As demonstrações contábeis é necessária. Lá no Ministério da Cidadania, ele só pede a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e as notas explicativas. O MEC pede um pouco além. O MEC pede também a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, o balanço patrimonial. Então ele pede também esses documentos para além da DRE e notas explicativas. Então fica atento a isso. Então se a entidade atuar para além de mais de uma área, já mostra todos, porque já contempla tanto a questão do MEC quanto dos outros ministérios. Lembra, uma questão importante, quando a entidade ela estiver atuando e a receita bruta anual dela ultrapassar 3.600.000, ela precisa que um auditor faça uma auditoria nas suas contas. E essa auditoria, esse relatório da auditoria tem que ser apresentado também para o MEC.
O Ministério da Cidadania não tem pedido isso, mas o MEC tem pedido. É legal pedir? É sim. A Lei Complementar 123 de 2006 fala desse requisito das entidades sem fins lucrativos quando elas ultrapassarem esse valor de R$ 3.600, 3.600.000, ela precisa ter uma auditoria sobre suas contas. E uma última questão importantíssima é com relação à norma técnica a ser seguida na contabilidade. Precisa seguir todas as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, a resolução 1409/2012 e uma coisa mais fundamental ainda, a ITG 2002. Entidades sem fins lucrativos tem que seguir a ITG 2002. Se o contador não faz, tem que falar para ele tem que pesquisar ITG 2002 e segui-la, porque é a norma técnica específica para a entidade do terceiro setor. Outros documentos relativos às entidades, a entidade que é mantida, porque o que acontece? As entidades sem fins lucrativos vinculadas à assistência social, ela tem uma entidade sozinha. Quando com relação à educação, tem uma entidade que é mantida e tem uma mantenedora. Então, com relação aos documentos necessários para as entidades mantidas, para a entidade mantida na questão da educação. Muito embora é bom falar uma questão que quando a entidade é exclusiva de educação, ela tem geralmente uma entidade mantenedora e a mantida. Mas quando a entidade é de assistência social, geralmente a própria entidade mantenedora é a própria mantida, é uma só, tá bom? Nós vamos usar essa documentação relativos à questão da entidade mantida. Então vamos lá. O primeiro documento é o ato de autorização de funcionamento ou de credenciamento da instituição do ensino, regularmente expedido pelo órgão normativo do sistema de ensino. Então precisa da Secretaria de Educação do seu município expedir esse documento do seu credenciamento como entidade da área de educação. A relação de bolsa de estudos, isso vai estar lá no plano de atendimento, a relação de bolsa de estudos e os programas de apoio a alunos bolsistas do projeto de atividades para a garantia da educação em tempo integral para alunos matriculados na educação básica em escolas públicas, com identificação precisa dos benefícios, somente para requerimento protocolado a partir de 2011. Então, como em 2020, não precisa também dessa questão de identificação dos beneficiários. O documento que comprove o processo de seleção dos bolsistas para análise socioeconômica, isso é interessante. Quando a entidade é aquelas vinculada quer dizer, não tem vinculação com relação à assistência social e ela simplesmente só cobra, ela geralmente não faz esse processo de seleção. Mas se ela for entidade social, sem fins lucrativos, e ela quer ter direito ao SEBAS, ela precisa fazer essa seleção dos alunos. No ano anterior, ela lança um edital, esse edital, ela anuncia as vagas existentes na instituição e traz ali naquele edital os critérios de seleção daquelas pessoas que vão ser atendidas, dos alunos que vão ser atendidos. E tem que ser um critério socioeconômico, tem que ser as pessoas de baixa renda, aquelas que precisam de fato. Quando as entidades fazem parceria com o poder público, o que acontece muito é que o órgão público manda os alunos, indica a entidade, não, a prefeitura mandou e a gente matriculou. Mas não tem que ser assim, mesmo que você tenha parceria e você quer fazer regular e ter o SEBAS, você tem que fazer um processo de seleção anterior, faça o edital, lança o edital, por mais que a prefeitura encaminhe, faça o edital o ano anterior, fala quais são os critérios, quando esses alunos vierem, porque 99,9% vai ser pessoas que realmente precisam daquele benefício da gratuidade no ensino, você faz um critério de seleção, preenche uma ficha com eles, para saber que de fato eles atendem os critérios socioeconômicos. Aí você vai estar atendendo os critérios do MEC. Não pode esquecer disso. O regimento escolar ou estatuto. Por que o regimento escolar ou estatuto? Porque tem entidades vinculadas, que é exclusivamente na área da educação, eles fazem um regimento interno. Entidade vinculada à assistência social, que trabalha também com educação, geralmente ela só tem um estatuto. Às vezes o regimento interno vai falar tudo, menos da escola. Vai falar da educação só no estatuto, então você apresenta o estatuto. Mas coloca o estatuto e coloca essa questão da educação e tudo,
como é que funciona o funcionamento. É interessante colocar porque o MEC exige essa questão do estatuto e o regimento interno da instituição de ensino. A identificação dos corpos dirigentes, que eu tinha falado já, né? Você tem que identificar o corpo dirigente, falar qual a formação deles, qual a profissão deles e a função que ele exerce na instituição. Aqueles dirigentes mesmo que não são pagos, aqueles lá que são voluntários, você tem que identificar e essa relação manda para o Ministério e mantém lá no CICEBAS. Sobe, faz upload desse arquivo com essa informação lá no CICEBAS também, do corpo dirigente da entidade. Ele fala sobre a questão das entidades que atuam também na área da assistência social, que aí tem que, além dessa documentação que eu falei, tem que mandar a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Eu tinha falado isso lá anteriormente, no vídeo anterior, que você pode voltar no vídeo anterior e ver, que é o SEBAS na assistência social. Um outro documento, quando for com relação à renovação, você tem que mandar um relatório de atendimento e as metas que foram atendidas relativas aos anos complementares da certificação anterior. É necessário que se manda também. E por último, é com relação à legislação que você tem que consultar. Há várias legislações, mas eu vou te falar a básica e necessária. Primeiro, Lei 2101, Decreto 8242, 8.101 2009 e o Decreto 8242 de 2014. Os dois dispõem sobre a questão da certificação SEBA. Um é a lei e o outro é a regulamentação, o decreto de regulamentação. Mas também tem uma portaria normativa do MEC, a portaria 15 de 2017, que trata especificamente da certificação no MEC. É interessante você dar uma lida nela. Você no Google você procura lá elas que você vai encontrar toda essa legislação. E você precisa conhecê-las para poder fazer o seu requerimento todo certinho. Há algumas nuances, algumas questões que é mais complicado, que às vezes a legislação não fica bem clara e na prática a gente sabe como funciona. E essas questões eu vou dirimindo essas dúvidas de vocês durante as perguntas que forem me feitas e também lá no último vídeo que eu vou lançar sobre as respostas de questões que vocês me fazem e indagações mesmo que eu vou formular para você entender como são a questão das diligências do MEC e também do Ministério da Saúde e da Assistência Social que eles fazem para as entidades às vezes se perdem e não conseguem responder. Então é isso, abaixo você coloca suas perguntas, indagações, críticas se você acha que é necessário, eu vou acolhê-las, ver se for ela de fato construtiva, a gente vai tentando melhorar ou fazer outros vídeos nesse sentido, mas o intuito desse vídeo aqui, desse workshop é ajudar as entidades de fato a conseguirem sua certificação e eu estou fazendo isso de forma gratuita para ajudar as entidades. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus.